Veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Tarifa de ônibus fica mais cara na região metropolitana. A Metroplan anunciou um reajuste de 6% na passagem intermunicipal. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Excesso de produtos industrializados contribuem com o aumento do índice. Atropelamento dos animais diminui na ERS 040. Acidentes com a fauna têm queda de 70%. Você vai ver também instabilidade no tempo durante o inverno. As constantes mudanças na temperatura têm impactado a saúde dos gaúchos. É agora no Ubra Notícias. Um laboratório de refino e distribuição de cocaína foi descoberto pela Polícia Civil em Porto Alegre. No local foram encontrados 27 quilos de cocaína, mais de 1.000 unidades de êxtase e 700 gramas de crack. A investigação começou depois da Polícia Civil receber denúncias sobre movimentações suspeitas no bairro Jardim Leopoldina, em Porto Alegre. Através de pesquisas, foi descoberto que uma mulher era responsável por manter um depósito com materiais suspeitos e semelhantes à cocaína. O imóvel foi monitorado pelos policiais e também por drones. Um mandado de busca e apreensão foi deferido e cumprido na residência. Na casa foram encontrados 27 quilos de cocaína, 1.015 comprimidos de êxtase e 700 gramas de crack. A apreensão foi avaliada em R$600 mil. O preço da cocaína no quilo aí é vendido a R$20 mil, a unidade de êxtase ela parte de R$50, em festas pode chegar a 80, né? O crack da mesma forma, é R$20 mil o quilo no comércio entre os traficantes. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, foi presa em flagrante. Ela iria receber R$500 por semana para cuidar do depósito de drogas. Além dela, um outro homem também estava envolvido no esquema. A investigação ainda continua com o objetivo de identificar e responsabilizar os outros integrantes da organização criminosa. Os nossos próximos passos agora da investigação é tentar encontrar, né, esse indivíduo que falta, esse foragido, tentar desbloquear aqui nos programas da polícia o telefone dela que foi apreendido para ver se é só esse primo ou se tem mais alguém. Pela quantidade de droga, provavelmente há mais pessoas envolvidas, né? Não se restringe a esses dois. Andar de ônibus na região metropolitana vai ficar mais caro. A Metroplan anunciou um reajuste de 6% na passagem intermunicipal. Após 2 anos sem aumento, a tarifa de transporte coletivo intermunicipal vai passar por um reajuste de 6%. O acréscimo passa a valer no dia 1º de agosto. A alta no preço da passagem é maior, mas parte dela vai ser subsidiada pelo governo do estado. Agora, em 2023, então, nós temos os 20,74 do reajuste de 2022, mais 2,77 período 2022-2023, totalizando 24,09, tá? Em que o estado vai repassar agora, então, 6% de aumento para a tarifa e os outros 18,9% o Estado vai construir aí uma política de subsídio. No ano passado, teve um reajuste de mais de 20%, mas que não foi repassado para o passageiro. O principal fator para esse aumento é o custo do diesel. Por que deu 20,74 em 2022? Porque é uma revisão dos últimos 5 anos que tivesse alguma distorção que aumentou esse índice de 20,74. Só para ter uma ideia, nessa revisão de 20,74, 10% é oriundo do açúcar do diesel, que teve um aumento muito expressivo em 2022. De acordo com a Metroplan, cerca de 40% dos usuários pagam hoje R$ 5,60 na passagem. Com o reajuste, o valor cobrado vai ter um acréscimo de 35 centavos. Mas para quem usa ônibus nas modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo, o aumento aplicado não vai ser subsidiado pelo governo. Ou seja, a alta passa a ser de 20%. Isso porque o repasse do governo prioriza a população de baixa renda para minimizar o impacto no modelo comum de transporte. O inverno gaúcho tem cada vez mais sofrido com as mudanças climáticas. O que antes era sempre uma estação fria, hoje o calor tem aparecido também. Mas e como será que as pessoas têm lidado com essas mudanças? Como proteger a saúde? Vamos conferir na reportagem completa. Frio e calor.
Essas têm sido as características do inverno gaúcho. As oscilações que estão acontecendo no estado têm prejudicado também a saúde das pessoas. A mim não me afeta nada, mas eu vejo, tem vizinhos que estão passando mal. Tem vizinho que ontem estava na UPA, fazendo nebulização, essas coisas que o pessoal está passando mal. Eu noto muitas pessoas, eu tenho gente da família que tem problema de respiração, isso aí é horrível. Tem dias que eu acordo com coriza no nariz, né? A tosse também tem afetado bastante. E no dia a dia ali eu até tenho medo de passar para o meu filho uma tosse, uma gripe. Então isso tem afetado bastante tanto eu quanto a minha mulher e o meu filho. Quando chove é pior, né? Só a temperatura ainda não é tanto, né? Porque é inverno, a gente espera até um pouco, né? Que esfrie. Mas com a chuva aí fica difícil mesmo, né? Aí molha os pés, né? Tudo. Aí fica... Até em casa, assim, tava bem mofado, assim, tive que lavar tudo com água sanitária, sabe? Pra limpar um pouco. Muito difícil, né? Muita umidade, né? As mudanças climáticas cada vez mais têm afetado as temperaturas aqui no estado. No último final de semana, elas chegaram perto dos 30 graus. E agora, depois do ciclone Essa tropical que atingiu o Rio Grande do Sul, elas não tendem a passar dos 20 graus. Aqui em Canoas, por exemplo, nesse momento, elas estão perto dos 10 graus. E a tendência ao longo do dia é que os termômetros não passem dos 18. Além dos resfriados, quais são as outras doenças que podem atingir as pessoas? O médico da família, Elson Farias, explicou um pouco mais sobre os problemas que as oscilações das temperaturas podem causar. Cada cidadão, cada pessoa tem um impacto específico. Vamos começar pelas pessoas saudáveis, como a grande maioria de nós aqui, que não tem nenhuma doença específica. Só as pessoas saudáveis já devem ter um cuidado. Por exemplo, acompanhar o que está acontecendo nesses tempos. Por exemplo, se a pessoa vai sair para o tempo e de manhã olha, está aquela temperatura de 9 graus, 10 graus, sai com todo aquele casaco. E aí depois, se a pessoa não tem uma roupa mais leve por baixo, fica uma coisa muito complicada. E a recíproca é verdadeira. Às vezes a pessoa sai muito desprotegida e pode provocar uma mudança muito brusca de tempo. Então é importante respeitar aquela recomendação das avós e algumas mães. Leva o casaquinho. Ou alguns mais antigos ainda que mandavam usar uma blusa por baixo. O especialista deixa algumas dicas importantes para se proteger de todas essas mudanças, principalmente com relação à alimentação. Nesse período, a alimentação tem que ser muito balanceada, como sempre, mas nesse período específico em que tem essa variabilidade, preferir alimentos que comportam melhor substrato energético, né? O que a gente chama de substrato energético? Que a gente tenha uma quantidade de proteínas adequada, né? E a gente conecta com o que eu disse antes, com a questão dos muito idosos, né? Que acabam ficando, e vem o cuidado, né, da conservação, na bolacha e no café, no pão branco, né? Com manteiga, e depois aquele café preto, ou com aquele refrigerante açucarado. Então, nesse período que às vezes a pessoa não sai de casa, às vezes está mais friozinho, eu vou comer qualquer coisa. Tentar comer, pessoal, é uma coisa da minha mãe e da minha avó, comida de verdade. Nos próximos dias, o estado não deve registrar temperaturas muito altas. E a chuva deve seguir em algumas regiões do Rio Grande do Sul até essa sexta-feira. O IP Saúde passa a ter um novo presidente. Bruno Jantene deixa o cargo após ter ficado 1 ano e 4 meses no comando do plano de saúde. O anúncio da troca de comando foi feito no Palácio Piratini. Bruno Jantene esteve à frente do Instituto por pouco mais de 1 ano, período em que realizou diversas ações com foco na reestruturação e na sustentabilidade financeira do sistema de saúde. Ele deixa o comando para assumir outros desafios. Acho que é um momento de entrega importante, diversas entregas aconteceram. Eu estou saindo, inclusive, do setor público, né? Eu já havia, inclusive, falado isso anteriormente. Tenho uma situação de ir para a iniciativa privada. E a gente respeita aí essa tua disposição de assumir um novo desafio, sabendo que vai, quer dizer, em princípio, né, retornar ao serviço público depois, porque deve ser uma licença, na verdade, aí que vai ter do serviço público.
Então, a gente respeita isso e te desejo sucesso nas tuas novas missões aí, sejam elas quais forem, na verdade. Quem assume o comando da instituição é o diretor Paulo Oppermann, que tem 30 anos de experiência na área da saúde. Para essa função que, a meu juízo, vem, de certa forma, coroar uma trajetória de já bem aí 3 décadas de atuação na medicina suplementar. O novo diretor-presidente é natural de Porto Alegre, graduado em medicina e com pós em pediatria e governança corporativa. Já atuou como médico de saúde pública e como auditor no governo do estado e no Ministério da Saúde. Uma pesquisa do IBGE mostra que mais da metade da população brasileira está acima do peso. O excesso de consumo de produtos industrializados é apontado como um dos principais fatores para esse índice. Trocar itens com conservantes para alimentos naturais é uma das alternativas que auxiliam a manter a saúde em dia. A embalagem diz que é prático, mas será que essa facilidade é mesmo a melhor opção? A gente sabe que alimentos processados industrializados, eles podem a longo prazo aí não ser benéficos. Então ainda tem essa questão aí, tomar muito cuidado, porque tem o aditivo de açúcar, tem o aditivo de sal, de sódio em excesso, então tudo isso pode não ser benéfico para a saúde. Na correria do dia a dia, os temperos industrializados, como caldos de carne, legumes e outros condimentos, são muitas vezes uma opção na hora de cozinhar para dar um sabor diferente. Mas a dona Marlene prefere levar um tempo a mais e escolher algo natural. In natura, não gosto de nada industrializado, muito pouco, só se fornecer. Só em último caso. Comer uma comida bem temperada é muito bom, não é mesmo? Mas é preciso ter cuidado com o ingrediente usado, porque de acordo com o Instituto Brasileiro de Cardiologia, o indicado são 2 gramas de sódio por dia, mas em um tablete de tempero industrializado como esse aqui, pode ser encontrado cerca de 1,7 gramas, ou seja, a quantidade indicada para um dia inteiro. Os produtos industrializados, eles precisam levar conservantes para que aquele produto dure. Essa que é a diferença, né, do in natura. O in natura, você compra uma banana ali e você deixa, ela às vezes em 2, 3 dias, dependendo, ela já começa a ficar ruim, o tomate, porque quanto menos conservante aquele alimento leva, né, mais in natura ele é. E os industrializados, para ter uma durabilidade maior, eles precisam ter conservantes. E aí, o que acontece? A gente pega, né, esses produtos que são in natura, que seriam, por exemplo, um cheiro verde, uma cebolinha, uma salsinha, e aí eles compactam aquilo ali colocando aditivos, colocando vários conservantes, colocando mais sal, porque o sal preserva também. Então aquele tempero, né, de saudável, ele acaba virando não tão saudável assim, virando um produto industrializado, às vezes até ultraprocessado, dependendo do que é adicionado. Sabe aquela frase que diz desembalar menos, descascar mais? Ela é muito válida para manter a saúde em dia. Dica que a Marlene já segue à risca. Porque tem muita química, né, nesses produtos. E a química é o principal fator para causar doenças, né, também. Os dados mais recentes divulgados pelo IBGE mostram que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Um dos fatores que explica isso é o grande consumo de produtos industrializados. A melhor opção para a sua saúde, com certeza, vai ser essa, evitar o máximo que a gente puder alimentos industrializados, só quando realmente não tiver como, e aí a gente optar. Até o próprio caldo de carne, caldo de legumes, que são temperos industrializados, que a gente utiliza às vezes para fazer um risoto, para fazer uma massa, você consegue adaptar e fazer em casa, né? Colocar ali legumes que estejam quase estragando, que você tem na sua geladeira, cenoura, cebola, aí os próprios verdinhos, salsinha. Além de não fazer mal para a saúde, com os temperos naturais dá para ter aquela comida saborosa e com um cheirinho que aguça o paladar. Fora que os benefícios nutricionais nem se comparam com os produtos com conservantes. Os legumes, eles têm pouquíssimos carboidratos, a cenoura, ela tem um pouquinho mais, só que tem muita vitamina, tem beta-caroteno, então todos esses legumes, eles vão ser repletos de vitaminas e minerais, não vai fazer mal, e com certeza, se você tiver que escolher, né, entre o industrializado e o tempero pronto, ou você fazer na sua casa, com certeza vai ser melhor, e isso não é isso que vai te engordar, não é isso que vai prejudicar a sua saúde.
Os atropelamentos de animais na RS 040 diminuíram em quase 70% nos 4 primeiros meses de 2023. Um dos motivos que justifica os bons números são as travessias para animais instaladas na rodovia. Bugios ruivos, ouriços, gambás e outros mamíferos já estão aprendendo a atravessar a RS 040 no município de Viamão em segurança. A EGR instalou câmeras de monitoramento nos 21 passadores aéreos e registrou várias imagens dos animais utilizando as pontes de corda. As travessias foram instaladas no final do ano passado e já trazem números positivos. Em 2023, o número de atropelamentos de animais na região diminuiu em cerca de 70%. No período de janeiro a abril, esses são os dados que nós temos, de 2023, foi constatado 80 mortes de animais por atropelamento, por atravessarem a rodovia. E neste período, no ano passado, foram 262 mortes. E existem filmagens, né, estão instaladas pelo pessoal que tem participado juntamente conosco, o Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da URGS, instalaram câmeras em algumas dessas passarelas e mostra com muita clareza os animais, principalmente no período noturno, eles atravessando. A medida leva segurança tanto para os animais quanto para os humanos, já que também evita possíveis acidentes. É um investimento que não é pequeno, mas é extremamente importante, porque isso também, além da preservação da fauna, que é um dos princípios que norteiam a administração da EGR, também isso dá segurança no trânsito, dá segurança na rodovia, porque sempre o atropelamento, além da morte do animal, também causa, às vezes, uma razão para um acidente com danos piores. Para o futuro, mais rodovias devem receber as populares passarelas para os animais silvestres. E com isso, o objetivo é diminuir ainda mais os atropelamentos. Estamos desenvolvendo estudos, né, junto à RS 225, que liga Nova Petrópolis Gramado, que ali, pela característica, pela topografia da região, tem muita mata, né, tem a serra, tem muitos animais. Então, estamos fazendo estudo para a implantação também, logo a seguir, de passarelas nessa rodovia, e na 453, que é aquela região de Garibaldi a Boa Vista do Sul, que é uma rodovia também administrada de responsabilidade da EGR, de colocarmos ali também passarelas, porque é constatado o número de mortes de animais nessas duas rodovias. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!